Boa noite, igreja. Graças a Deus pelo momento que é nos reservado para adoração. Deus tem nos dado o privilégio de estar aqui aos domingos, primeiro dia da semana, para cultuar o nosso Deus. Eu que sempre estou na roça, aos domingos à tarde, e hoje foi assim um dia escaldante. E eu fico imaginando assim, será que os crentes da roça é diferenciado da cidade? Eles são pontuais. Quando eu chego lá, 20 minutos antes, a igreja está aberta e eles estão lá, me aguardando. Tem uma irmãzinha lá, a irmã Maria, ela tem uma filha adolescente. Eles moram assim mais ou menos meio quilômetro de distância da igreja. E ela chegou com a garrafinha seca e assim, respirando ofegantemente. E eu fiquei imaginando, na cidade a igreja é tão perto. E às vezes nós chegamos atrasados, às vezes não vamos à igreja. E interessante que eles enfrentam a distância, a estrada empoeirada, emburacada e além do calor. O sol hoje estava muito escaldante. Então, para a gente que vai de moto, é bom o vento da moto, né? Tira o capacete da cabeça, vai tomando aquele ar, dá umas cochiladas. Tem hora que bate uma preguiça. Mas é interessante. Aí eu fiquei imaginando, né? Então, pensemos nisso. Os irmãos, eles são pontuais. Eles vão assim com vontade mesmo de adorar o Senhor. Graças a Deus, porque Ele nos deu o privilégio de estar aqui nesse momento e vamos adorar a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Deus pelo dia, por tudo que aconteceu e por estarmos aqui sãos e salvos, mediante o que tem acontecido. Estamos aqui na proteção do Senhor. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, nós agradecemos o Senhor por esse momento de reunião na Tua presença. O Senhor é único, digno de louvor, de adoração, e nós pedimos, ó Pai, receber as nossas vidas como um cheiro suave na Tua presença, a nossa adoração, o nosso louvor seja perfeito nessa noite. Nós te pedimos abençoar aqueles que não ainda chegaram, os que estão a caminho à Tua casa. O Senhor proteja, o Senhor guarda, o Senhor esteja, ó Deus, trazendo debaixo dos Teus cuidados. Nós te pedimos abençoar toda a participação do culto nessa noite. Ó Deus, a ceia do Senhor, que as nossas vidas possam estar, ó Pai, prontas para participar em comunhão com a Tua casa, contigo, e ser participantes da ceia do Senhor nessa noite. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos, venha estar, ó Deus, com aqueles que estão atribulados nesse momento, socorrendo os que estão enfermos, retirando as dores, aliviando as suas dores e dando alegria, ó Deus, mesmo em meio às enfermidades, porque eles também servem ao Deus único que amou ao ponto de dar Jesus para morrer em uma cruz. Nós te pedimos tudo isso, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bem, ainda de pé, nós vamos louvar o nosso Deus, cantando o cântico Seja Louvado, e depois 2 hinos, 85 e 46. Cântico Seja Louvado. Seja louvado em todo lugar, o santo nome do meu Salvador. Maravilhosa Jesus, Senhor, Ele é o que eu mais quero. Vive em minha vida e lava os meus pecados, transforma por inteiro. Eu me entrego.
Maravilhoso é Jesus, meu Senhor, Ele é o que eu mais quero. Seja louvado em todo lugar o santo nome do meu Salvador. Maravilhoso é Jesus, meu Senhor, Ele é o que eu mais quero. Habita em minha vida, me lava os meus pecados, transforma por inteiro, que eu me entrego. Habita em minha vida, me lava os meus pecados, transforma por inteiro, que eu me entrego. Poder assentar, nós vamos cantar o hino 85. Louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vinde vos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça e seu poder. Seu sangue derramou pra nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus, o bom Senhor. Pois tudo vencerá, a vitória nos dará, a glória salva nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ainda o hino 46.
Amém. Nós vamos ter um especial nesse momento, o irmão José Domingues e a irmã Phyllis. Sei que não mereço o grande sacrifício, o alto preço, o teu sangue precioso no Calvário vergonhoso, derramado para minha salvação. Diante desta cruz, pesado fardo, teus ombros a sangrar, o peito em pranto, a maldade e o pecado sobre ti foram lançados, e levaste por amor, pois sei que és santo. Resgataste minhas culpas pela tua compaixão, reservaste-me na glória um lugar de adoração. A cruz que sobre os ombros carregaste um dia assim, esta cruz era só minha, mas a levaste por mim. Senhor, eu bem sei que não mereço o grande sacrifício, o alto preço, o teu sangue precioso no Calvário vergonhoso, derramado para minha salvação. Diante desta cruz, pesado fardo, teus ombros a sangrar, o peito em pranto, a maldade e o pecado sobre ti foram lançados, e levaste por amor, pois sei que és santo. Resgataste minhas culpas pela tua compaixão, reservaste-me na glória um lugar de adoração. A cruz que sobre os ombros carregaste um dia assim, esta cruz era só minha, mas a levastes por mim. Essa canção, enquanto ela é cantada, deveria toda a igreja cantar, né? Porque ele está transmitindo a responsabilidade para você também. O irmão José Domingues, a irmã Phyllis cantou, ela foi carregada por mim, por eles, mas também por mim. Então, deveria todos estar cantando, porque a responsabilidade da cruz também é sua. Ele amou a mim e amou a você também. Bela canção, linda canção de adoração ao Senhor. Bem, irmãos, estamos em campanha de missões mundiais e precisamos completar a missão
são 4 bilhões ainda não ouviram de Jesus, não ouviram do Evangelho. E os batistas estão representados em 80 países e são mais ou menos 210 países espalhados no planeta. Então o número é grande. Como eu disse na sexta-feira, os números nos assustam, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Ainda falta um pouco, né? Mas precisamos completar a missão. De braços cruzados, não, de forma nenhuma. Se cruzarmos os braços aí que a missão não se completa mesmo. Precisamos agir, né, diante do quadro que vivemos nos nossos dias. Nós precisamos ir aos campos, nós precisamos contribuir com os missionários que estão nos campos, que são mais ou menos 2.000 missionários da Junta de Missões Mundiais, e nós estarmos ajudando, né, fazendo um pouquinho que nós pudermos fazer, que nós façamos. Assim, nós vamos completar a missão. Falta muito para nós, né? Mas para Deus, tenho certeza que se Ele quisesse voltar agora para buscar a sua igreja, tenho certeza que a igreja do Senhor estaria preparada para subir, né? Amém. Isso nos conforta. Diante da nossa limitação, nós achamos que não é possível completar a missão. Mas o Senhor ajude a igreja dele a batalhar, né? Bem, vamos ficar de pé, irmãos. Vamos citar o nosso tema, a nossa divisa. E depois nós vamos cantar o Cântico de Missões. Todos em uma só voz. Vamos completar a missão. Vamos repetir? Vamos completar a missão. Vamos aí a divisa, a letra está um pouco pequena, estou precisando usar óculos. Mas os irmãos leem aí no telão que a letra está maior. Vamos lá? E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Os irmãos da equipe de louvor nos ajude a cantar até que ele venha, né? Enquanto cantarmos, os irmãos têm a oportunidade de dedicar a Deus seus dízimos e ofertas. Vamos cantar de pé. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós.
pé, nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo pelos dízimos e ofertas. A irmã Rayane, faça essa oração. Senhor nosso Deus, graças, ó Deus, te damos por mais um dia em Tua presença, por mais um dia de culto. Receba o nosso louvor, perdoe, ó Deus, as nossas falhas. Que a cada instante nossa vida esteja envolvida com o Teu trabalho, principalmente contribuindo na Tua obra, ó Pai. Orando, ofertando. Sim, Jesus, Abençoe te louvamos. cada um que entregou o seu dízimo e oferta. Que o Senhor continue derramando graça sobre os seus lares, sobre os seus serviços. Sim, meu Deus. E que a Te cada louvamos. dia possamos contribuir fielmente na tua casa. Amém. Senhor. Graças te damos por tudo. Oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, mais uma parte especial. Poderia sentar, irmãos. Uma parte especial com a equipe de louvor. Vai estar adorando o nosso Deus.
sem forças não puder suportar, ainda assim minha alma seguirá cantando, pois só tu és digno de adoração. Amém. Bem, nós agradecemos as pessoas que nos visitam nessa noite. Sejam bem-vindos, estejam bem à vontade, pois aqui é a casa do Senhor. Então, quando nós estamos na casa de Deus, temos total liberdade de estar na presença dEle. Então, que nossas vidas possam ser, de fato, dignas da presença do nosso Deus. Queremos agradecer aqueles que têm acompanhado conosco os cultos e também estendemos os convites para estar conosco, estar aqui na igreja. É muito bom contemplar o seu rosto aqui no templo, para louvarmos junto ao nosso Deus. Nós vamos cantar 2 cânticos, adorando o nosso Deus, oferecendo assim aos nossos visitantes. Convido a equipe de louvor para nos ajudar. Cantaremos o cântico Seja Bem-vindo, depois Jesus Virá. Vamos ficar de pé mais uma vez? Assim fica melhor para louvarmos ao nosso Deus. O irmão que está próximo ao visitante, ou mesmo os irmãos, cumprimentem. Não precisa sair do lugar, mas pegue na mão, dê um seja bem-vindo para o nosso visitante que está próximo de você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Por Jesus estamos dizendo que essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, vivamos sempre assim. Obrigado pela visita que você nos veio fazer. Esperamos que se repita, para nós será um prazer. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, vivamos sempre assim. Amém. O cântico Jesus Virá. Dia lindo, ao mesmo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Possui alegria, posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, Outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui.
Podeis assentar. Qual a expectativa da igreja a respeito da volta de Cristo, né? Qual a sua expectativa a respeito da volta de Cristo? Você aguarda a volta de Cristo? Pense nisso. Jesus está voltando. As crianças até 8 anos poderão descer às salas, para as salas do fundo da igreja. O pastor tem a palavra. Irmãos, nós vamos orar ao nosso Deus, mais uma vez agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos concedido, privilégio de podermos adorar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Curve aí a sua cabeça, agradeça a Deus. Irmãos, tudo e todos os eventos, eles só ocorrem conforme a vontade do Senhor. Oremos pelo nosso desenvolvimento espiritual, nosso empenho e comprometimento no reino do Senhor. Ore a Deus em favor daquela família enlutada. Estivemos à tarde ali, após o culto nós retornaremos, eu vou ali com o irmão Joaquim para nós realizarmos um culto. Peço a Deus que Deus continue trazendo conforto. Partiu com Cristo, partiu rapidamente a nossa irmã, já está no seio do Senhor. Há tristeza, saudade, mas há conforto, porque a graça de Cristo, irmãos, o evangelho de Cristo brilhou naquele lugar, porque irmãos preciosos levaram a palavra naquela região, na Laranjeira. Louvado seja Deus. A esperança, a regozijo, a alegria no céu, porque aquela irmã já está com o Senhor. E quantas outras pessoas partindo e sem Cristo, eles não partem para o céu. Então é grande responsabilidade de anunciar, de falar a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Departamento da igreja, essa semana os departamentos já retornando efetivamente, crianças, adolescentes, jovens, sociedade masculina, sociedade feminina, departamento de música da igreja. Peça a Deus em favor de cada grupo, da direção do coral, que Deus conduza tudo conforme o querer dele, conforme a vontade santa e diretoria da igreja. De manhã nós lançamos o desafio para saudarmos o restante do carro da evangelização. Graças a Deus já havíamos atingido R$3.000. Então, ore a Deus para que Deus continue suprindo aquilo que Deus tocar no coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, sem atrapalhar nenhuma outra atividade, mas pela fé, em nome do Cristo, que possamos saudar o restante daquele dinheiro do carro comprado e já está sendo útil na evangelização. O carro está ontem em Vargem Grande, hoje em Montezuma. Então, irmãos, investir onde pessoas precisam ouvir o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A igreja está fazendo corretamente. A igreja está investindo em missões. Peça a Deus em favor dos enfermos, necessitados. Lembre da irmã Lúcia, da irmã Minelvina. O pastor Flaudísio precisou ser hospitalizado mais uma vez. Gerson não pôde estar no culto, porque ele está acompanhando. Oremos em favor do pastor Flaudísio, a saúde dele, o tratamento. O exame dele deu um pouco alterado também, talvez por conta disso. Que Deus possa trazer conforto, possa direcionar os tratamentos do nosso irmão. Lembre da irmã Maria Martiniana. Ore em favor da vida de Esther. Ore em favor da vida da nossa irmã Joana. Ela, a partir desse mês, já começa a marcar as consultas, saber como prosseguirá o tratamento dela. Provavelmente vai haver necessidade ainda de quimioterapia, mas oremos para que Deus continue direcionando tudo. Lembre da irmã Marcelina. Ore em favor de Rebeca. A cirurgia de Rebeca está bem próxima.
Ora em favor do irmão Divá, da irmã Duzinha, da irmã Odete, da irmã Edith, da irmã Zira, da irmã Rosa, do irmão Mauro. Peça a Deus em favor da vida do irmão Bite, irmão Bito. Oremos por ele. Lembre da nossa irmã Nelly. Continuemos em oração em favor da irmã Maria. Graças a Deus ela está conosco. Lembre da nossa irmã Edinha. Ore em favor de seu José, de seu Antônio. Também oremos em favor de Eduardo, seu Eduardo, que Deus tenha misericórdia. Ore em favor da irmã Lucy. Tratamento da irmã Lucy muito delicado. Então peço aos irmãos que orem. Continuemos em oração em favor da vida da irmã Lucy. Ela sempre alegre, animada, disposta, que Deus continue fazendo esses milagres na vida da nossa irmã. Se o irmão está lembrando de mais alguém que está enfermo, apresente ao Senhor. Clamemos a Deus em favor dos nossos lares, irmãos, das famílias aqui representadas. Satanás, ele tem grande ira, ele quer destruir, afastar casais, afastar filhos. Então oremos a Deus, supliquemos ao Senhor em favor dos lares. Nós temos dito isso, a igreja está ciente disso, oremos ao nosso Deus, clamemos ao Senhor. Peça a Deus em favor do nosso acampamento, do dia 18 ao dia 21 desse mês, nosso acampamento, o retiro espiritual, acampamento espiritual, devocionais, haverá também toda aquela parte de comunhão, de confraternização. Então, ore em favor do nosso acampamento, peça a Deus em favor da vida da irmã Meire e da irmã Ilza. Elas são responsáveis pela coordenação, são diversas áreas, bastante trabalho, coordenação da cozinha, a parte de esporte, a parte de gincana. O pastor só fica com a parte de cultos, os estudos, as demais atividades com o departamento de programa da igreja. Então, ore por isso, para que seja uma bênção, irmãos, em nossas vidas, para que Deus use cada irmão que estará falando naqueles dias. Se ainda não fez a sua inscrição, faça. É barato, apenas R$ 55 para passarmos aqueles dias ali juntos, tomar café, jantar, almoçar. É de fato muito barato e é uma comida muito gostosa. E se não pode ir todos os dias, mas vá pelo menos um dia, 2 dias. Se não pode dormir, vá durante o dia, passe o dia ali, no momento de comunhão, assista os cultos, depois participa das atividades. Nós temos clamado a Deus, pedindo a Deus que seja um momento de refrigério espiritual, um momento de avivamento, que Deus possa falar aos nossos corações naqueles dias de acampamento. Na próxima semana, oremos em favor da Igreja Batista de Mandacaru. Dia 11 e 12 estarão celebrando o aniversário da igreja. Que Deus abençoe os nossos irmãos ali. A irmã Edivânia, vou pedir que ela apresente esses pedidos ao Senhor. Amém, Senhor. Verdade, Pai. Ó Senhor. Ó Senhor. Paciência nas dores, ó Pai, que eles possam descansar em cada lar, os livros de terceiro, de hospitais, recebendo do povo do Senhor. Amém, Senhor. Deus, a proteção do Senhor. Verdade. Pedimos também por Deus, a todos os médicos, os feridos médicos, que cuidam dos médicos. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor mexe com os médicos. Verdade. Principalmente que o Senhor pode, meu Deus, conduzir na mente de cada especialista, meu Deus, para dar melhor dos nossos irmãos. Amém, Senhor. Nós ganhamos muito nas mãos do Senhor, confiamos e certos de que o Senhor possa fazer melhor através desses especialistas, ó Pai, e que os nossos irmãos possam receber o conforto vindo do céu. Amém, Senhor. Pedimos ainda, Deus, uma palavra para
Amém, Senhor. Te louvamos pela Igreja Batista que tem dado assistência àquela comunidade. O Senhor continue fortalecendo cada dia, abençoando, e dando, meu Deus, condição, meu Deus, de continuar no teu trabalho. Amém, Senhor. Queridos, ainda, Pai amado, te pedir, por favor, da mensagem dessa noite. Tem misericórdia, Pai. Cuidando, orientando do céu desse momento, abençoando, meu Deus, tudo que irá falar, ó Pai, que o teu Santo Espírito possa estar iluminando e abençoando tudo que será transmitido nesse momento, ó Pai. Amém. Te pedimos também a favor dos nossos visitantes, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando o coração de cada um, Amém, todos Senhor. nós também, aqueles que estão acompanhando pela internet, o Senhor esteja também falando grandemente em cada coração, Senhor. Nos ajude, Pai, a prosseguirmos avante no nosso reino. Amém, Senhor. A tua palavra, ministrando, meu Deus, testemunhos, meu Deus, onde quer que nós estejamos, nas escolas, onde nós passarmos, meu Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, nos capacitando em todo tempo. Amém, Senhor. Nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça cada dia, nós choramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Mais uma vez, os nossos visitantes, irmãos que estão conosco, Deus abençoe grandemente a sua vida. Irmãos, nós vamos entoar o cântico Preciosa Graça. Ele está aqui no programa, né, na parte final, mas nós vamos cantá-lo agora. Eu vou pedir que a igreja, mais uma vez, se coloque em pé. Nós vamos louvar a Deus com esse cântico. Ressuscitou e
Graças a Deus. Abra sua Bíblia lá para Marcos, capítulo 10. Nós leremos o verso 46 ao verso 52. E nós iremos meditar, irmãos, sobre a cura do cego Batimeu. Jesus cura o cego Batimeu. Nesse intervalo, encerramos o livro de Lucas e vamos depois iniciar a exposição do Evangelho do Senhor Jesus escrito por Mateus. Mas nesse intervalo eu tenho visto com os irmãos alguns encontros. Quando Jesus encontra pessoas durante esses dias aqui, esses domingos à noite, nós temos visto esses encontros do Senhor Jesus. E esse aqui é um desses encontros que chamam muito a minha atenção. Acredito que se pedisse a cada crente para fazer uma lista sua daqueles momentos do Senhor Jesus que chamam a atenção, você faria a sua lista, não é? Esse faria parte da minha lista. Diz assim o texto sagrado, Marcos 10, a partir do verso 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Que Deus abençoe a leitura desse texto em nossos corações. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela abertura do culto, pelo envolvimento dos teus servos. Muito obrigado pela tua igreja aqui estabelecida. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelos irmãos, amigos que estão conosco nessa noite. Nós clamamos, eu clamo ao Senhor, que o Senhor, na tua infinita graça, fale em nossos corações, que o Senhor use a tua palavra, através da ação do teu Santo Espírito, possa ter liberdade, Senhor, de nos alimentar com as Sagradas Escrituras. Nós oramos ao Senhor em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, são os últimos instantes ou os últimos dias da vida e do ministério terreno do Senhor Jesus. É passagem obrigatória. Você vai para Jerusalém, você precisa passar por Jericó. Jericó fica a cerca de 25 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Tinham duas cidades. Uma cidade velha. Você lembra que quando a nação de Israel entra na terra prometida, a cidade de Jericó é destruída. Ela foi toda destruída e amaldiçoada, que ela não deveria ser reconstruída. Ela foi reconstruída. Então você tem uma parte da cidade antiga e você tem a cidade nova de Jericó. E é um local muito baixo, não é a depressão, o local onde ele está próximo ao Mar Morto. Então é um local muito baixo e você tem uma grande subida em direção a Jerusalém. Era um momento, como nós vimos aí, uma grande multidão. Por que essa grande multidão? Os irmãos vão recordar que na sequência desse texto, como eu estou falando, vai acontecer a Páscoa. A Páscoa é celebrada em Jerusalém. Os judeus de toda aquela região, eles precisam ir para Jerusalém. A religião judaica orienta os que eles devem ir celebrar a Páscoa. Então é um momento, de fato, de ter muitas pessoas subindo em direção a Jerusalém. E como falei, passagem obrigatória por Jericó. Eles sobem ali, uma cidade onde havia, irmãos, segundo relatos históricos, havia perigo de assalto. Os irmãos lembram quando Jesus fala sobre o bom samaritano? A parábola do bom samaritano é essa estrada. Então havia muito perigo de assalto ali. Pessoas que não tinham recursos, e então eles
se escondiam em cavernas, atrás de rochas, e eles assaltavam. Aí, normalmente, quando os peregrinos chegavam em Jericó, eles aguardavam um pouquinho até que tivesse um grupo maior de peregrinos para que eles pudessem prosseguir a viagem, não é? Uma caravana maior para que uns pudessem proteger os outros. Então, Jericó servia como esse ponto de apoio, e o texto diz que Jesus está subindo. Ele está subindo em direção a Jerusalém, e ele passa por Jericó. Pessoas, por que esse homem cego ele está ali? Se ele deveria ir para Jerusalém, porque ele é cego. É interessante, ele está à beira do caminho, à margem do caminho. Aqueles que estão viajando, né? Você está viajando, é ótimo, você está viajando. Se você está fixo na cidade, também seria interessante, mas eles estão à margem do caminho, à beira do caminho. Eles esperam com isso receber, esse especificamente, por ser cego, ele precisa que pessoas lhe deem esmola para que ele possa sobreviver. Esse homem que nós estamos lendo aqui, esse Bartimeu, ele mora numa cidade condenada, como citei para os irmãos. Josué capítulo 6, verso 26, diz assim: naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Isso literalmente aconteceu, é descrito no livro de Reis, quando a cidade foi reconstruída. Então ele está à margem do caminho, só para nós termos uma ideia, né, de quem é Bartimeu. Bartimeu, cego, é um homem que está pedindo esmola, ele está à beira do caminho, não está andando, ele não está ali fixo na cidade de Jericó, e ele está numa cidade condenada. Dá para nós imaginarmos, pelo menos aplicarmos a história, a situação na qual ele vive, pensando no mundo que a Bíblia diz está condenado. O mundo está condenado por causa do pecado. O mundo vive sob maldição por causa do pecado. Só quem pode libertar o homem da maldição do pecado é o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus pode libertar o homem da maldição do pecado. Como eu disse, Jericó servia como uma cidade de descanso. Enquanto o Jordão é símbolo de prosperidade, de vida, toda aquela região é símbolo de morte. Bartimeu, então, é um homem cego, é um homem que não possui recursos financeiros, ele nem está na cidade, nem está indo para Jerusalém, ele está à margem do caminho, numa cidade que está sob condenação, e esse homem, esse morador daquele local, ele é cego e ele esmola nessa região tão terrível aqui que estou narrando para os irmãos. Nós vamos prosseguir, vamos observar algumas coisas com relação a esse homem, Bartimeu. Bartimeu, ele chama a nossa atenção, e o texto vai descrevendo a história. O texto de Mateus diz que eram 3 cegos. Aqui só narra a história de um. Não existe nenhum problema nisso. Enquanto um quis dizer que haviam mais cegos ali, esse aqui, Marcos, quis especificar a história deste homem chamado Bartimeu. É um homem sem nome. Bar significa, no aramaico, filho. Logo, Bartimeu significa filho de Timeu. Ele é reconhecido apenas como sendo filho de Timeu. Qual é o nome dele, nós não sabemos. Normalmente, em nossos dias, né, nós temos assim, olha, esse aqui é seu fulano, ou então esse aqui é João, isso aqui é Pedro, filho de tal pessoa. Ele não se diz o nome dele, apenas diz de quem ele é filho de Timeu. Então, você imagina um homem à margem do caminho, à beira do caminho, pobre, esmolando, um homem cego, numa cidade que ela é marcada por uma condenação. Se ele é cego, já falei para os irmãos, consequentemente, ele está na rota ali, ele está pedindo para que ele possa sobreviver. No Antigo Testamento não há registro de cegos que passam a ver, irmãos. Há milagres descritos no Antigo Testamento, mas não há registro de cegos que passam a enxergar, não há registro bíblico. Eles apontam como provas da vinda do Senhor Jesus. E lá está em Isaías capítulo 35, verso 5, diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Jesus libertar homens de cegueira
aponta para a profecia de que quando o Messias viesse, ele faria milagres desse tipo, fazer com que alguém que está cego passasse a enxergar. Eu quero que você entenda, perceba um contraste. O local onde ele vive, um local de condenação, um homem que está à margem, ele não está fixo em nenhum local, e um homem que está cego, ele não consegue enxergar. Lembre-se que o Senhor Jesus ele veio libertar o homem que não enxerga por causa do pecado. O pecado espiritual, ele cega o entendimento. É isso que o apóstolo Paulo diz. O príncipe desse século cegou-lhes o entendimento para que não lhes resplandeça a luz da glória do Senhor Jesus. Então, o príncipe deste século faz com que isso, uma cidade condenada, não apenas uma cidade, um estado condenado, um país condenado, um mundo condenado, e ele está cego, ele precisa enxergar. E esse texto ele também aponta para essas realidades. O contraste entre o que ele está ouvindo e o que ele está entendendo. Quando ele lhe perguntam, quando ele pergunta à beira do caminho, verso 47 diz assim: e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele escuta quem está vindo, que barulho é esse? Que movimentação maior de pessoas é esse? Que ruído de vozes é esse? Que alvoroço é esse? É Jesus o Nazareno. Então, a multidão, aquelas pessoas, falam de forma pejorativa. Quem é Jesus para você? Histórico, que viveu, apenas um homem, não me importo muito com ele. É mais ou menos isso que eles estão dizendo. É Jesus o Nazareno. De Nazaré pode vir alguma coisa boa, mas o que ele entende é representado nas palavras dele. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele é apresentado como filho de Davi, ele é visto aqui nessa expressão, irmãos, como aquele que recebe toda a glória. Ele é o Messias, e na consumação dos tempos, ele recebe toda a glória vinda de Deus. Ele é o filho de Davi. Ele é aquele que nunca deixará de assentar-se no trono do Deus Todo-Poderoso. A promessa que Deus fez a Davi, ratificou a promessa a Salomão de que da descendência dele sempre se assentaria um ali. E quando Salomão ora, em Colossenses no capítulo 6 e capítulo 7, ele pede a isso: ó Senhor, lembra, Senhor, de que o Senhor prometeu que sempre haveria um descendente de Davi. E hoje você pensa assim: mas o reino de Israel, nós não temos hoje rei em Israel, mas nós temos um reino que é sempre eterno. Mateus descreve isso, Mateus apresenta Jesus como o rei de Jerusalém. E é isso que aquele homem vê. Enquanto alguém enxerga para alguém de Nazaré que não tem valor, enquanto alguém diz assim: não, é Jesus, é o Jesus daqueles crentes, é aquele Jesus que a gente pode debochar, que a gente pode ir na festa de carnaval ridicularizar, que a gente pode fazer um filme e aí colocar Jesus como homossexual e seus discípulos como homossexuais e colocar Maria como se ela fosse uma prostituta. É esse Jesus. Só que aquele homem cego, à margem do caminho, ele enxerga Jesus como o rei de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Enquanto você enxerga Jesus como um perdedor, ele enxerga como o rei de Israel. Enquanto a multidão diz: é Jesus o Nazareno, ele diz: Jesus, filho de Davi. Ele faz um clamor: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem é Jesus para você? Qual é a concepção que você tem de Jesus? Isso faz toda a diferença na sua vida, na sua existência e também na partida sua. Toda a concepção que nós temos com relação a uma pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse é um ótimo exemplo de perseverança diante das dificuldades. Por quê, irmãos? Porque a multidão, sempre a multidão, cuidado com a multidão, viu? Na história de Zaqueu, a multidão está atrapalhando. Aqui, mais uma vez, a multidão está atrapalhando. Alguém costuma dizer que a voz do povo é a voz de Deus, não é assim? Normalmente, nas Escrituras, não é o que acontece. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus, muitas vezes, é a voz de uma só pessoa, não a voz da multidão. A multidão aqui quer calar Bartimeu, que clama: filho de Davi, tem compaixão de mim. Se você estivesse na situação de Bartimeu, desprezado, à margem do caminho, cego,
se você não tivesse dinheiro, precisasse, dependesse das esmolas, da compaixão das pessoas que estão passando, se você se considerasse tão inferior que as pessoas que passam dizem, cale a sua boca, pare de falar, não atrapalhe, como você se sentiria? Então, há perseverança em que ele permanece, ele insiste, mesmo em meio à dificuldade ou à adversidade. Alguém, depois que se encontra com Jesus, e guarde isso, as dificuldades elas aumentam, as perseguições aumentam. Pode esperar que isso vai acontecer. Mas aquele que verdadeiramente ele se aproxima de Cristo, as dificuldades não o afastam. Ele se aproxima do Senhor Jesus. Ele tinha uma única esperança, irmãos. Essa é a última passagem de Jesus. Jesus não volta. Ele teve muitas vezes, é descrito principalmente em João. João descreve bastante as viagens de Jesus, mas aqui em Marcos não. Marcos apresenta quase como uma viagem só, mas ele faz algumas viagens a Jerusalém no decorrer da sua história. Mas essa é a última, é o último momento. Não haverá um outro momento. Ele está subindo em direção a Jerusalém e será morto em Jerusalém. O que isso significa para nós? É perseverança? Sim. Era uma última oportunidade. Ele não sabia. O cego não sabia, mas era a última oportunidade que ele tinha de encontrar-se diretamente com Jesus, passar a enxergar e, acima de tudo, ser salvo. Porque o Senhor Jesus diz isso para ele. Vai, a tua fé te salvou. Ele é salvo, esse homem é salvo. Então, eu não sei quantas vezes, né, você ouviu de Jesus passando e passando e passando, mas pode ser, não é que ele deixa de passar, mas pode ser que as oportunidades cessem, porque a vida do homem ela é uma neblina, é um vapor, é como uma nuvem, diz Tiago. Tiago diz que é como uma nuvem, ela está junta, daqui a pouco ela se dissipa, ela espalha. Já viu aquela grande formação de chuva muitas vezes? Forma aquela nuvem enorme e de repente ele se dispersa. E assim Tiago diz, tratar-se a vida humana. De repente ela pode ser dispersada. A mensagem de Jesus continua sendo apresentada, mas sabe você quantas oportunidades ainda terá? Eu não sei quantas oportunidades você terá, mas eu sei que hoje a oportunidade está sendo dada. Cristo está passando. Cristo está mais uma vez transmitindo a sua graça salvadora. Ele está mais uma vez falando. Bartimeu está à margem do caminho. Como eu já falei para os irmãos, ele nem está viajando, ele nem está na cidade de Jericó. Normalmente uma pessoa assim é uma pessoa que está sem perspectiva. Ele não tem uma perspectiva, até porque ele não pode ir para Jerusalém. Mesmo se ele fosse para Jerusalém, ele não poderia entrar no templo. As pessoas cegas não poderiam entrar no templo. Ele não poderia. Ele está sem perspectiva. A multidão impede Bartimeu de se aproximar. Se nós nos perguntássemos assim, por que será? O que motivaria pessoas a impedirem um homem cego de aproximar-se de Jesus? Você sabe, imagina, você está na multidão, você sabe que Jesus tem realizado muitos milagres. O que será, não é? É só pensar a respeito disso. Talvez, irmãos, eles estivessem com pressa de chegar. Estamos com pressa. Se você está viajando com pressa e alguém chama, você fica assim, não, vamos logo. Não para por causa dele. Não, vamos logo, vamos continuar. Talvez eles estivessem se deleitando com o que Jesus falava, com as curas que Jesus realizava, e eles estivessem assim, não, acho que você não merece, você é um aleijado, cego, você é uma pessoa cega que está aí à margem do caminho, você não merece, você não tem valor, vamos aqui continuar, não, continua Jesus. E o que mais a gente poderia pensar, não é? Eles não querem nenhuma espécie de confronto com líderes religiosos. Zaqueu está dizendo assim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa é uma mensagem que os líderes religiosos não se interessavam de maneira nenhuma. Não atrapalhe a nossa caminhada, homem cego. Por favor, não atrapalhe. Você não merece Jesus. Irmãos, pode ser, e eu tenho percebido isso, que algumas vezes não são nem pessoas externas que dizem. É a própria pessoa que às vezes se sente assim. Ele se sente tão inferior, ele acha, Jesus não vai ter compaixão de mim.
Jesus, porque eu fiz isso, ou porque eu fiz aquilo, ou porque eu fiz aquilo outro, ou porque eu acho que as pessoas estão olhando para mim diferente, eu acho que se eu for para a igreja, as pessoas vão me ver de um jeito diferente, está tudo muitas vezes na mente da pessoa, as outras não estão nem preocupados com isso, mas algumas vezes sim, não é? Algumas vezes sim, e aqui no caso específico, a multidão estava sim interessada com isso, está querendo impedir Bartimeu de que se aproxime do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe alguma coisa importante? Bartimeu, ele clama humildemente. Ele não se aproxima do Senhor, ele não grita com arrogância, eu tenho direito, eu sou cego, eu tenho prioridade, tem que me ouvir, saiam da minha frente. Ele não fala nada disso. Ele não questiona a multidão. Ele continua clamando cada vez mais. Humildemente ele clama: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A sétima coisa interessante que esse texto vai apresentar para nós é que ele, de um salto, ele lança a capa fora. Essa capa é tudo que ele tinha para proteger-se durante a noite e durante o dia. Nesse sol que nós estamos vendo esses últimos dias, esse verão intenso, então ele estava na rua. Não tem quem coloca debaixo de uma sombra dentro de uma casa. A capa serve para que ele se proteja durante o dia do sol intenso. E à noite é um clima de deserto. À noite a temperatura ela muda totalmente. Se durante o dia fez quase 40 graus, à noite essa temperatura pode baixar, às vezes até para negativo, abaixo de zero. Então ele precisa dessa capa para proteção. Quando ele escuta que Jesus o chamou, ele lança a capa fora. É o desapego. Tem pessoas que têm se apegado à capa. Quer aproximar-se de Jesus? Não, olha, mas eu tenho a capa, eu tenho o meu ponto aqui, o local onde eu fico, para receber as minhas esmolas aqui. Eles se apegam a essas coisas. Zaqueu estava tão resoluto e confiante na pessoa de Cristo que ele lança aquela capa. É a última coisa que ele tinha, tá bom? É a última coisa que ele tinha. Para quem tem muito, se você olha para uma capa velha, cheia de poeira, nenhum valor tem. Mas para quem não tem nada, aquela capa tem um grande significado. Se eu, você, não é que graças à misericórdia do Senhor, temos até um guarda-roupa com diversas roupas, mas para aquele homem, aquela capa era de grande importância, de grande valia, era o tesouro daquele homem, ele lança aquele tesouro. Uma outra coisa interessante, você já tentou vendar os seus olhos e dar um salto? Eu não aconselho você a fazer isso. É um choque, né? Você pular enxergando, é tranquilo, mas tenta fazer isso, mas tenta com cuidado, para depois você não cair, depois dizer assim, olha, o pastor falou lá na igreja, no culto, para eu tentar pular, então pode ser que você se machuque. Mas eu estou falando isso só para você e eu percebermos que ele dá um salto. Não é o normal de alguém que não enxerga. Normalmente, alguém que não enxerga, ele vai devagar, ele vai tateando, ele vai procurar saber o que tem pela frente. Quando Jesus chama, ele está tão resoluto que ele lança aquela capa fora e de um salto, ele vai em direção ao Senhor Jesus Cristo. Jesus faz uma pergunta para aquele homem. Não recorda qual é a resposta? A pergunta que Jesus faz para aquele homem: o que você deseja que eu te faça? Durante esses nossos dias, irmãos, ele fez a mesma pergunta para aquele homem no tanque de Betesda. O que você quer que eu te faça? Ele diz: mas eu não tenho quem me coloque no tanque. Ele deveria ter dito: olha, eu quero andar. Eu quero andar. O que você quer que o Senhor lhe faça? Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Ele não fica com enrola, dizendo e contando, ele vai direto: Senhor, que eu veja, que eu volte a enxergar. Senhor, eu quero retornar a enxergar. Eu queria que você pensasse exatamente nisso. O Senhor Jesus, ele continua sendo o mesmo e extremamente gracioso como ele sempre foi. Ele faz não por minha causa e nem por sua fé, mas se for de acordo à vontade dele, de acordo com o querer dele, ele concede quando é da vontade dele. O que você quer que Jesus faça por você nessa noite? Qual é a resposta sua? Ó Senhor, restaura a minha família. Ó Senhor, me liberta dos vícios, Senhor. Ó Deus, alcança o meu pai, Deus. Alcança a minha mãe, Deus. O que você quer que eu te faça? Creia, Jesus tem todo o poder
para realizar. E Zaqueu, irmãos, talvez ele compreenda, até pela forma como ele profeticamente, ele olha para os textos do Antigo Testamento e diz, filho de Davi. Ele entende que quando o filho de Davi viesse, de acordo com a profecia de Isaías, ele libertaria, inclusive, pessoas que estavam cegas, fisicamente cegas. Senhor, que eu veja. A declaração dele diz assim, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, tu és o filho de Davi, tu és o Filho de Deus. O Senhor tem poder de restaurar a minha visão. O que você deseja que eu te faça? Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. Que eu possa ver, Senhor, que eu passe a enxergar. Deus, eu quero enxergar. Me permita enxergar, Deus. Eu quero enxergar. O que tem te impedido? Eu entendo. Olha, tem pessoas que dizem assim, pastor, eu entendo que eu preciso de Cristo. Eu entendo que a igreja é o local certo. Mas eu estou preso ainda a determinadas coisas. E fala para o Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, fale para o Senhor. Olha, Deus, eu sei que eu preciso dedicar a minha vida ao Senhor. Eu sei que existem coisas que estão me empreendendo, mas eu quero, Senhor, te servir. O que você deseja que eu te faça, Senhor? Eu quero te servir fielmente, eu quero dedicar a minha vida fielmente ao Senhor. O verso de número 52 desse texto, irmão, diz que este homem, ele foi curado e ele passa a seguir a Jesus. Não é uma ordem que o Senhor Jesus deu para ele, mas ele passa a seguir Jesus. Eu e você sabemos o que vai acontecer em Jerusalém. Jesus será morto. Mas ele passa a seguir Jesus. Ele segue Jesus. É interessante. Ele não pensa, eu vou voltar para tal lugar. Ele não pensa, ele apenas quer seguir Jesus. Ele apenas quer acompanhar a pessoa do Senhor Jesus. As últimas coisas para nós observarmos está justamente na ação do Senhor Jesus. Ele diz assim, verso de número 49, parou Jesus e disse, chamai-o. Então Jesus para, está caminhando, pessoas estão dizendo, cala a boca, vamos continuar, vamos avançar, não deixa que nada atrapalhe a nossa caminhada. Então ele para, Jesus parou, o texto diz aí, parou Jesus e disse, chamai-o. O que vocês estão mandando que ele cale a boca? Chame este homem. Então o texto diz que chamaram. Então, chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ele chama aquele homem para ir ao seu encontro. Será que alguém ajudou a chegá-lo onde Jesus estava? Ou será que ele já havia adquirido uma habilidade em conseguir apenas, ouvindo o som, poder se localizar? Nós não sabemos. Nós sabemos sim que esse homem vai onde o Senhor Jesus estava. Ele para, ele ajuda, ele cuida das necessidades daquele homem. Ele para, ele pergunta, o que você quer que eu te faça? Senhor, que eu veja. O que você quer que Deus lhe faça? Qual é a grande necessidade que você tem em sua vida nessa noite, meu querido? Qual é a grande necessidade que você tem? O Senhor Jesus, então, para nós encerrarmos, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. E o 52 diz, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Ele não diz te curou, ele diz te salvou. Porque muitas pessoas foram curadas, mas não foram salvas. Este homem não foi apenas curado fisicamente, ele foi salvo, ele foi liberto dos seus pecados. Jesus libertou esse homem dos seus pecados. Ele agora é uma nova criatura. Ele agora tem toda a liberdade de subir e em louvar a Deus no templo. Ele pode entrar, porque ele não é mais um cego, ele enxerga. Mas havia uma prisão neste homem, é a cegueira espiritual. Pode ser que alguma coisa tenha cegado, não os olhos, mas a visão espiritual. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos faça compreender o texto sagrado. Nós vamos cantar, parece que o hino proposto é o 259, vamos louvar a Deus com o hino 259, apenas a primeira estrofe, irmãos. Vamos cantar a primeira estrofe, depois nós teremos o intervalo, nós vamos orar e depois nós cantaremos a estrofe seguinte.
a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Feche os seus olhos alguns instantes. A segunda estrofe desse hino diz assim: tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual você vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, Cristo quer te libertar, Cristo está passando, a oportunidade dada é hoje. Vamos cantar a terceira estrofe. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar em Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Mais uma vez, curva a sua cabeça, só você e o Senhor Jesus. Qual é o estado da sua alma para com o Senhor? A oportunidade é preciosa e ela está sendo mais uma vez dada pelo Senhor. Não é a igreja que dá oportunidade, não é a igreja. Quem dá oportunidade é o Senhor Jesus. E a salvação vem quando o homem entende: eu sou pecador, tu és Salvador, Deus. Teu filho morreu em meu lugar. Eu o recebo como Senhor e Salvador de minha vida. Tens manchado a tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes, só aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor e que possuem, consequentemente, corações limpos, poderão ter o gozo do céu. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser tarde, hoje Cristo te quer libertar. Você orou entregando a sua vida ao Senhor? Eu vou pedir que você dê um sinal aí, que os crentes estão orando, estão com cabeças curvadas, não estão olhando o que está acontecendo em volta, pode ficar muito tranquilo. Você orou entregando assim a sua vida ao Senhor? Oh, Jesus, eu entrego ao Senhor a minha vida. Eu estava assim cego, Jesus, como Bartimeu, desprezado, a multidão me desprezava, teus familiares me desprezavam, mas o Senhor me valorizou. O Senhor veio ao meu encontro. O Senhor me deu a oportunidade de falar. O Senhor pergunta o que eu quero e eu quero nessa noite render a minha vida ao Senhor. Você orou entregando a sua vida ao Senhor? Levante a sua mão, quero registrar e orar por você nessa noite. Alguém nessa noite orou entregando a sua vida ao Senhor? Alguém? Vou convidá-los a colocarem-se em pé. Nós vamos cantar a última estrofe. Depois nós vamos orar. Nós teremos a ceia do Senhor. Se decides deixar teus pecados, entregar tua vida
nós te agradecemos porque o Senhor continua dando oportunidade. Um dia vai cessar, como nós vimos no texto, diversas vezes Jesus passou por Jericó. Um dia não mais, humanamente, ele subiu essa estrada, Senhor. Mas a oportunidade ainda tem sido dada, tem sido apresentada a pessoas para que se aproximem do Senhor Jesus, para que rendam as suas vidas ao Senhor Jesus. Que alguém nessa noite, Pai, através da ação do Teu Espírito, por meio da Tua Palavra, possa perceber a grande obra que Teu Filho fez e render-se a Ti. Eu oro ao Senhor, clamando que o Senhor continue dando oportunidade, Pai. Eu suplico em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, nós vamos ter a ceia do Senhor. Os irmãos sabem, a ceia é um memorial que fala a respeito da morte do Senhor Jesus em nosso favor. Quem participa da ceia, aqueles que são batizados, estão em comunhão com essa igreja e outra igreja de uma mesma fé e ordem. Então, essas pessoas participam da ceia. Se alguém ainda não participa, não foi batizado ou está afastado, essa pessoa precisa, o quanto antes, retornar à comunhão. Tem alguma coisa impossibilitando? Então, resolva esse problema para poder participar da comunhão. Quem se examina, examine-se o homem a si mesmo. Cada um individualmente se examina para participar, assim, do pão quanto do cálice. Eu vou convidar o nosso irmão Joaquim, nosso irmão Manuel, irmão Roned. Esses irmãos vão nos ajudar hoje na distribuição dos elementos. Vou convidar a igreja, aqueles que vão participar da ceia, que se coloquem em pé. Nós vamos entoar, irmãos, o hino 83 do nosso cantor cristão. Tu foste, ó Senhor Jesus, numa cruz exposta, desprezo assim, nem naquela santa divina sofreste, tanto creio foi por mim. Jesus, vieste me salvar, Jesus, vieste me salvar, sofreste, tanto creio que tu vendeste pra me salvar, deste tua vida, meu redentor. Sofreste, tanto creio, meu Senhor, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, cruz que sofreste, tanto creio foi por mim. Onde veio me libertar, grande foi o peso de tal paixão. Meu amor, quem poderá sondar, sofreste, veio em tua compaixão. Oh Jesus, vieste me salvar. Oh Jesus, vieste me salvar. Eu não vivo, eu não senti.
músicos ainda estão sem receber, não é, irmão Manuel? Mais algum irmão ficou sem receber o pão? Vou pedir que os irmãos se coloquem em pé. Nós vamos orar, vou pedir ao irmão Joaquim que ore a Deus, agradecendo a Deus pelo pão. Irmãos, pão continua sendo pão, mas ele representa, ele é um memorial que fala da morte de Cristo em nosso favor. Ele foi moído pelos nossos pecados. Irmão Joaquim. Amém, Senhor. Amém. 1 Coríntios 11, verso 23 diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Vamos participar em memória do Senhor Jesus. Hino 289, irmãos. Quero estar ao pé da cruz. Algum irmão atrás ficou sem receber o cálice?
O texto diz assim, irmãos: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O verso diz: por semelhante modo. Então houve oração. O irmão Manuel vai orar, agradecendo a Deus pelo sangue do Senhor Jesus que foi derramado em nosso favor. Eu te agradeço por este momento, Deus abençoado pelo Senhor. Que o Deus abençoado, Deus cada um que vai receber esse cálice, em lugar do sangue do Senhor Jesus. Senhor, abençoado, Deus, nessa noite cada um vai receber, todos nós possamos estar preparados, Senhor, nesta noite. Amém. Para cumprir com a ordenança do Senhor. Tudo Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos em nome do Senhor Jesus. Vamos entoar o cântico, irmãos, mais uma vez, né? Dia que
Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado. Algo tão simples, mas de um significado eterno. Nós te agradecemos, Senhor, pela graça do Senhor que nos alcançou. Nós te agradecemos porque temos uma confiança. Eu tenho uma confiança, apesar de talvez o Evangelho, por mais que nós nos esforcemos, ele não consiga ser apresentado da forma como deveria. Mas o teu Espírito Santo, ele trabalha usando a palavra para que cada coração possa compreender. Então eu sinto conforto, Senhor, nessa certeza. É a certeza de que o Senhor, muito mais do que eu, está interessado em salvar vidas, em transformar corações. Aqueles que ainda não estão participando da ceia, sabem que precisam, mas não estão. Talvez estão afastados, Senhor, do rol de membros. Ó Deus, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que qualquer empecilho possa ser retirado, para que esses irmãos retornem a essa comunhão, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Em nome de teu Filho Jesus Cristo. E aqueles que ainda não foram batizados, Senhor, talvez algum impedimento, talvez algum negócio, talvez alguma pressão familiar. O Senhor é dono de todas as coisas, Pai. E o Senhor requer esses atos das nossas vidas, Pai. Deus, nós todos somos pecadores. E no decorrer dos dias, das semanas, quantas coisas nós fazemos e desagradamos ao Senhor. Mas estamos aqui apenas e tão somente por causa de teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Pela graça dele que foi derramada em nossa vida. É extraordinário olhar para as páginas das Sagradas Escrituras e ver o Deus que criou todas as coisas que existem, ele se interessando por pessoas simples, pessoas à margem, pessoas à beira do caminho, não apenas por grandes e poderosos como acontece no mundo, mas Jesus se interessa por todas as pessoas e tem graça suficiente para todas as pessoas. Eu oro ao Senhor que essa oportunidade de salvação continue sendo estendida pelo Senhor. Que a graça do Senhor, a consolação do teu Santo Espírito seja derramado sobre a tua igreja aqui e na tua igreja espalhada pela face da terra. Eu oro ao Senhor em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, os irmãos podem se sentar. Muito obrigado, irmão Joaquim, irmão Manuel, irmão Ronald, os nossos visitantes. Mais uma vez, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, conceda um regresso em paz aos lares, uma semana abençoada na presença do Senhor. Com oração em silêncio, queridos, nosso culto está encerrado.